aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Cristiano aqui falando. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e comentar. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdo sobre linguagem C para vocês. Começar um projeto do zero é sempre complicado. Todas as vezes que é preciso fazer isso, tem um ritual de criar as pastas, os scripts. Bem chato isso, para dizer a verdade. Baseado em um conceito conhecido como scaffolding, essa técnica permite a criação de uma estrutura mínima para um novo projeto. Como em C não achei nada parecido, bom, até que possa ter, de qualquer forma, decidi criar o meu. Como estou desenvolvendo a Libsat, que é o meu canivete suíço para a linguagem C, e ela agora está cheia de recursos que dependem de outras bibliotecas, criei uma imagem Docker que contém todos os recursos já instalados para facilitar o seu uso. Para isso, este recurso vai trazer o Dockerfile, caso precise atualizar a imagem com novas ferramentas, e o Docker Compose, para que o ambiente de desenvolvimento seja provisionado. Aqui fazemos uso do ChatGPT para criar as strings para gerar os arquivos, então vamos ver como isso funciona. Começando pela criação da pasta do projeto, espero que esta seja a última vez que faço isso. Vamos criar as pastas Source, Include, Template, Build, e dentro do Build, vamos criar um arquivo oculto para permitir o seu versionamento. Criamos o main e o templates.h. No templates.h, vamos criar todas as funções que irão gerar os arquivos para a criação da estrutura do projeto. Eles vão ser separados por arquivo, como veremos mais adiante. Definimos a função do arquivo main, recebendo o nome do binário. Agora para o header da aplicação, com o nome do binário. E também o seu source file. Criamos uma para o CMake com o nome do projeto e o nome do binário. Um para o Dockerfile, que recebe o nome do usuário. Agora o Docker Compose, que recebe o nome do projeto. E um git ignore. Agora vamos criar todos os arquivos com os nomes das funções para facilitar o rastreamento. Trabalho aqui com copy-paste para manter a mesma escrita. Em cada um dos templates, fazemos a inclusão do header templates.h. Vamos fazer o mesmo para assinaturas de função, copiando cada função para o seu respectivo arquivo, já preparando a função para a sua implementação. Na pasta Templates, vou colocar todos os arquivos já criados para o uso. Isso vai nos servir de guia. No application.c.in, temos todas as funções com um texto que vai ser o modelo para a criação do application.c. E onde está localizado o %s, vai ser o nome que será substituído pelo nome da aplicação, que é o binário. No application.h, temos a definição das funções e o contexto da aplicação, com o valor dummy, assim como o args. No main, temos a criação da chamada da aplicação com as suas instruções. O CMake lists com a definição do build básico da aplicação, já com todos os arquivos adicionados. O Dockerfile para criar a imagem, para instalar as ferramentas, bibliotecas, e todos os recursos habilitados, e o usuário que a imagem vai utilizar no container. Aqui a gente expõe a porta. A conversão do conteúdo de cada arquivo em string é um trabalho meio maçante. Neste caso, vamos pedir a ajuda do ChatGPT para fazer esse trabalho para a gente. Vamos pedir da seguinte forma: converter o conteúdo em string em C, sem tabulações, nesse caso para usar espaço. Vamos copiar e colar primeiro o application.h. Bom, a pergunta não foi o suficiente. Vamos pedir em SharPointer. Bom, agora sim. Vamos copiar o conteúdo e colar no nosso arquivo application header template. Vamos alterar para static, colocar o conteúdo entre chaves e indentar. Agora está indentado e bonito. Vamos pedir para fazer o mesmo com o application.c. Está gerando.
Vamos copiar e levar para o arquivo Application Source Template e fazer os devidos ajustes, colocando o static e indentando. Agora o arquivo main.c. Vamos copiar o resultado e levar para o seu arquivo main template e fazer os devidos ajustes, novamente colocando o static e indentando. Agora o CMake. Gerou, maravilha. Trazendo aqui para o arquivo CMake template, fazendo os ajustes, colocando static e indentando. Agora o Dockerfile. Esse aqui é bem longo, hein? Vamos copiar e levar para o seu arquivo Dockerfile Template e fazer os ajustes. Aqui ele cometeu um errinho, ele usou tabulação. Vamos pedir para gerar novamente. Agora sim, static e indentando. Agora o Docker Compose. Vamos copiar e levar para o seu arquivo Docker Compose Template, ajustando. Esse aqui precisamos ter muito cuidado, ele é bem sensível a espaçamentos. Característica dos arquivos .yaml. E finalmente o git ignore. Só para falar que eu não ajudei, vou fazer isso na mão. Temos todos os templates montados. Vamos iniciar com o arquivo main.c. Vamos incluir os principais headers para trabalharmos com os diretórios e adicionar o header dos templates, onde está o conteúdo de cada etapa da geração do scaffolding. Precisamos mapear os argumentos, que virão por linha de comando, então mapeá-los com o define. O índice 1 fica sendo o nome do projeto, o índice 2 o nome do binário, o índice 3 o nome do usuário, o índice 4 o nome do diretório que será criado, a pasta do projeto. Criamos uma função com o nome que cria diretórios para criar as pastas dos projetos. Já vamos deixar preparada para a implementação. Prosseguimos para a função main, criamos uma variável de status, já iniciada como false, e aqui vamos usar os argumentos. Vamos fazer um teste para verificar se a quantidade de argumentos corresponde a 5. Se por acaso for informado um valor diferente desse valor, apresentaremos uma mensagem de erro, seguido de um help, mostrando como é para ser utilizado, sendo o nome da ferramenta, o nome do projeto, o nome do binário, o usuário e o diretório de criação, e retornamos um erro. Se os argumentos estão corretos, criaremos variáveis que apontam para as posições de cada um dos argumentos, para facilitar a manipulação de cada um deles, e para facilitar a escrita também. Agora vamos de fato começar a chamar as funções para a construção de cada template. Primeiro, criamos os diretórios com o cria diretórios. Em seguida, criamos o arquivo de script do CMake. Continuando com a criação do arquivo do Dockerfile. Agora o arquivo do git ignore. O arquivo do Docker Compose. Entramos agora nos arquivos da aplicação, começando pelo header, prosseguindo com a criação do source, e finalmente com a criação do arquivo main. Se tudo deu certo, alteramos o status para verdadeiro e faremos o uso do operador ternário para retornar verdadeiro ou falso para o processo chamador, que nesse caso seria o terminal. Com o esqueleto montado, vamos implementar cada uma delas, iniciando com a função responsável para criar os diretórios. Declaramos o status, setamos para falso. Para criar a pasta principal, reservamos 1024 bytes e montamos o path com o snprintf, com o caminho e o nome do projeto. Então, em seguida, começamos criando a pasta com mkdir, com o valor de 0755. Mudamos para o diretório da pasta com chdir. Já dentro da pasta do projeto, criamos a pasta build, a pasta source e a pasta include, e setamos para true, se tudo ocorreu bem.
Indo para o header template, incluímos o stdio e criamos um define para o nome do arquivo que vai ser criado dentro da pasta include. Na função de criação do header, abrimos o arquivo do header em modo de escrita, verificamos se realmente foi aberto e escrevemos utilizando o content e passando o binary name como um argumento. Faço a contagem para ver se tem realmente o número certo de argumentos. Então fechamos o arquivo. Agora é a vez do application source. Novamente, definimos o nome do arquivo, já incluindo o path. Criamos um arquivo com o define já criado, em modo de escrita, testamos para ver se realmente abriu e começamos a preencher o template com o nome do binário. Aqui tem bastante argumentos para verificar, e precisa ser 13. Na busca dos %s, deu 13, então está correto. Podemos agora fechar o arquivo. Agora o CMake template. Incluímos o header, definimos o nome do arquivo, abrimos o arquivo em modo de escrita e, se for válido, utilizamos o template preenchido com o nome do projeto e o nome do binário. Vamos contar os %s e precisa ter 6, para o binário precisa ter 5, menos 1 neste caso. Agora o Docker Compose template. Incluímos o stdio, definimos o nome do arquivo com Docker Compose YAML, abrimos o arquivo em modo de escrita, utilizando o nome definido, verificamos se o arquivo abriu e preenchemos o template com o nome do projeto. Fechamos o arquivo e setamos para True. Agora o Dockerfile template, incluímos o stdio, definimos o nome do arquivo, abrimos o arquivo com o nome definido em modo de escrita, verificamos se o arquivo foi devidamente aberto e preenchemos o template com o user e fechamos o arquivo. Seguindo com o git ignore template, incluímos o stdio, definimos o nome do arquivo, abrimos o arquivo com o nome definido em modo de escrita, verificamos se o arquivo foi devidamente aberto. Como este template não tem preenchimento, só escreveremos o conteúdo e fechamos. Indo para o main template, incluímos o stdio, definimos o nome do arquivo, abrimos o arquivo com o nome definido em modo de escrita, verificamos se o arquivo foi devidamente aberto, fechamos o arquivo e preenchemos o template com o nome do binário. Vamos contar para ver quantos temos. Temos 12. Agora, para compilar o projeto, vamos criar o script do CMake. Vamos definir uma versão mínima, dar o nome ao projeto, configurar as flags de build, definir a pasta onde o binário vai ser gerado, o mesmo para as libs, definir o perfil como debug, definir a criação do executável, que é o mesmo que o nome do projeto, mas em minúsculo. Vamos adicionar quais os arquivos que fazem parte do binário, que são o main, o application header, o application source, o CMake, o Docker Compose, Dockerfile, o git ignore e o main template. Adicionamos os includes, que é a pasta do include, e definimos onde o binário vai ser instalado quando o install for executado.
Compilando, temos um warning, o binário foi gerado. Executando ele, um erro é gerado e já nos mostra como deve ser executado. Vamos testar aqui com variável ambiente. Com a variável ambiente não deu certo. Vou digitar direto, agora gerou. Vamos verificar a estrutura do projeto. Parece que todas as variáveis foram preenchidas corretamente, parece estar ok. Vamos compilar para ver se realmente está tudo certo. Temos um problema no main. Vamos voltar no main template. Este último %s não pode ser preenchido, ele é da aplicação. Faltou 1% aqui. E vamos remover um argumento. Vamos gerar novamente e verificar. Compilou certinho, vamos executar o binário, rodando sem problemas. Vamos adicionar um README explicando como se usa a ferramenta. E dar um exemplo de uso com o usuário John. Vamos colocar uma descrição na ferramenta. Depois eu faço isso. Testando a instalação, instalou no path/user/local/bin. Vamos compilar agora via Docker, vamos subir o Docker Compose. Neste primeiro momento, ele começa a preparar a imagem. Aqui já posso ver alguns pontos de melhoria. Um seria internalizar o usuário. A gente pode obter o usuário através de variáveis ambiente, e com isso já reduzimos um argumento no comando. E como já disse, deixei uma imagem preparada com todas as ferramentas instaladas, aí não precisa fazer o build do ambiente, somente quando for adicionar novas ferramentas. Agora está compilando Civet. Agora compilando o SQLite. Agora o PowerMQTT. Agora a minha libsat. E finalmente o container está rodando. Vamos acessá-lo e compilar a aplicação de dentro do container. Bom, o binário foi gerado aqui, muito legal, e a gente pode finalizar o container. Eu poderia ter criado essa ferramenta gerando o projeto a partir dos arquivos, mas aí eu precisaria criar uma pasta de instalação para poder colocar os templates lá dentro. Então eu optei por transformar tudo em string, assim o projeto fica autocontido, e só precisa instalar de fato. Mas tem um pequeno problema, se eu quiser atualizar qualquer coisa, eu preciso regerar o binário. Bom, como podemos ver, tudo é uma questão de trade-off. Facilitei a minha vida, mas adicionei um passo a mais no processo de geração da ferramenta. Ainda tem algumas ideias para melhorar, como por exemplo criar uma versão simplificada e outra para a geração de bibliotecas. E se ficou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando de não se esquecer de se inscrever, de dar o like e comentar. É isso aí, pessoal. Fui!